Vamos compartilhar agora uma palavra do Senhor. Tem sido dias tão preciosos, esse de primícias que nós temos vivido. E é interessante como que essas primícias, elas têm, na verdade, pelo menos na minha vida, trabalhado de uma forma diferente. Cada dia que eu saio de uma ministração, eu vou para minha casa e eu entro num período de reflexão sobre essa palavra. E tem sido, de fato, palavras que têm nos levado a refletir e a ser transformado por cada palavra que é ministrada à noite, né? Cada palavra, ela vem como uma flecha nos nossos corações. E ainda, o bom é saber que ainda estamos na metade. Ainda temos mais outra metade nessa semana. Eu sei que, naturalmente, a gente vê que a igreja está um pouco mais vazia, mas nós sabemos o quanto é precioso compartilhar a palavra de Deus nas primícias, o quanto é precioso também estar no culto, adorando o nome dEle. E esses dias, se você bateu cansaço, quando você sair do seu trabalho, vença o cansaço, esteja aqui conosco em cada um desses dias. É poderoso. Priorize todos os dias. Certamente, a gente sabe que a gente pode realocar compromissos para outros dias, nos adequar, porque essas primícias é só nesse período do ano, depois não tem mais. Então, para nós, é uma prioridade que nós devemos certamente compartilhar com as nossas células, nas redes, a importância de participar. Eu creio que amanhã vai ser mais um dia desse, precioso em nome de Jesus. Amém? Irmãos, uma palavra que Deus tem tocado já no meu coração. Às terças-feiras, agora a gente deu uma pausa para as primícias, mas às terças-feiras nós temos aqui as orações, aqui no Gopoúva, das 8 às 9, e já tem isso nos últimos 4 meses, exceto esse período de férias que nós tivemos, recente, né? Começo de janeiro ali, finalzinho de dezembro, mas nós voltamos antes das primícias, fizemos 3 terças-feiras de oração, se eu não me engano, ou 2, e agora, essa semana agora, essa terça ainda são primícias, aí na outra terça a gente já volta com toda a força nas orações de terça. E Deus, uma dessas terças desse ano, Deus começou a tocar o meu coração nesse sentido dessa ministração que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Para isso, peço que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Provérbios 9, verso 10. Hoje a gente vai navegar um pouquinho em alguns versos para fundamentar um pouquinho, amarrar aquilo que será ministrado. E se eu posso colocar um tema nessa ministração, o temor do Senhor é o nosso alicerce. Então, a gente vai comentar um pouquinho o porquê de ser o alicerce e como nós enxergamos ou devemos enxergar isso. Provérbios 9, verso 10. Enquanto alguns abrem, queria orar mais uma vez. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos aqui, Pai, de estar na Tua casa, adorando o Teu nome, servindo ao Senhor. Sabemos que são dias que para a nossa carne, Senhor, dias onde tem várias ministrações das primícias e culto, a nossa carne grita, Senhor, ó Pai, pedindo até para nós mesmos descanso. Mas nós sabemos, ó Senhor, o quão é importante de estarmos reunidos aqui, Senhor, buscando da Tua palavra, buscando da transformação em nossas vidas. E sabemos que cada dia desses tem sido sementes lançadas em nossas vidas. E que seja assim também nesse culto, Pai. Queremos compartilhar a Tua palavra, mas, Pai, que o Senhor nos transforme. O culto a Ti, Senhor, ó Pai, estamos aqui para Te adorar, mas nós queremos também, ó Pai, sair transformados pela Tua palavra, pela ação da Tua palavra em nossos corações. Por isso, Senhor, se tiver, Pai, todo o cansaço, todo o sono que bate em retirada, que estejamos atentos à voz do Espírito sobre as nossas vidas, neste lugar, porque a Tua presença está aqui, Senhor, e é isso que nós queremos, até o fim desse culto de adoração e celebração à Tua palavra. Nós queremos sair cheios da Tua presença, nós queremos ir para nossas casas, ó Pai, da forma diferente na qual entramos por essas portas, porque sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. E, Senhor, e dessa forma nós pedimos que ela, mais uma vez, nos transforme. E que seja mais um culto, onde o Teu nome será exaltado em todas as nações, através dos nossos louvores, das nossas orações
e da nossa entrega a Ti. Por isso, ó Pai, te pedimos, esteja conosco, abençoe essa palavra e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro, irmãos, então, Provérbios 9, verso 10. Fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Agora vai Provérbios 14, um pouquinho à frente só. Provérbios 14, verso 27. Algumas páginas à frente só. Fala assim: o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte. E agora, volta um pouquinho em Salmo 110. Salmo 111, verso 10. Um pouquinho para trás, você volta, Salmo 111, verso 10. Fala assim: o temor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Irmãos, por que eu quis compartilhar esses três? A Bíblia é recheada dessa expressão de temor, né? Temer, o temor ao Senhor, temor do Senhor. E esses três versos saltaram ao meu coração quando estava estudando, porque aqui eu consigo pegar três partes que a gente já consegue começar a entender o porquê que o temor é o alicerce, ou deve ser o alicerce em nossas vidas. Quando a gente olha em Provérbios 9 e 10, ele fala princípio da sabedoria. Em Provérbios 14, 27, ele fala fonte de vida. E em Salmo 111, 10, ele fala revelam prudência a todos os que o praticam. Então, quando a gente olha essas três expressões, elas estão diretamente relacionadas e elas são como um alicerce para a nossa vida cristã nos caminhos do Senhor. Quando nós lemos temor na Bíblia, e aqui eu quero hoje prender um pouquinho o foco em uma dos significados dele, quando a gente olha o temor em relação à santidade, da origem hebraica, iari, e da grega phobos, significa grande reverência, ou respeito pela majestade e santidade de Deus. Em outras partes da Bíblia, quando você vê outros versos, ele vai citar temor em relação ao pecado, também temor no que se refere a medo, a terror, temor como sentimento em relação a algo desconhecido, e também temor como sentimento de covardia. Então, se a gente pegar vários versos na Bíblia, a gente não vai se atentar aqui a todas essas vertentes ou esse viés da palavra temor, mas a gente vai entender e focar aqui nessa ministração, nessa noite, em relação à grandiosidade, à reverência, ao respeito, à obediência ao Senhor. Então, nessa noite eu gostaria de compartilhar nesse sentido um pouquinho sobre o temor do Senhor. E esse temor, quando nós trazemos aqui para o nosso amigo Aurélio, nós entendemos que ele é um substantivo, que ele define o ato ou efeito de temer. E no caso aqui nós estamos falando temer ao Senhor. E quando comecei como eu falei nessas terças, a orar, e o que Deus tem feito tem sido poderoso nessas terças. Deus tem falado de uma forma muito especial conosco. Tem terça-feira que a gente vê às 9 horas, que a gente quer continuar orando, e está tão gostoso, e coloca ali um louvor, mas a gente sempre tem limitado às 9 horas, até mesmo por questão de locomoção das pessoas e tudo mais. Mas eu estava orando numa dessas terças, e o Senhor falou ao meu coração, eu até compartilhei naquela ocasião, veio uma frase ao meu coração: não há justificativas. E eu comecei, a partir daquele momento, a querer entender e orar a respeito disso. Como assim não há justificativas? E eu não estava nem me justificando na oração com Deus, para o Espírito Santo falar: para, você está se justificando. Eu estava numa outra oração, agradecendo a Deus, mas veio essa frase ao meu coração. E eu comecei, a partir daí, a estudar algumas coisas, a meditar a respeito disso, e o Senhor começou a conectar algo nesse sentido. Em relação ao temor, muitas vezes, nossa caminhada com Deus,
Na verdade, a gente começa todo cheio de gás, né? Vai para a igreja, se envolve em tudo. Não sei se foi assim com você, mas foi assim comigo, eu creio que a maioria foi assim. Você chega se envolvendo em todas as coisas, você quer se envolver porque você está com o seu coração explodindo de um amor que você nunca tinha recebido antes. E você começa a querer fazer, se envolver em cursos, se envolver em discipulado e um monte de coisa. Isso é bom, isso é muito bom. E o interessante, quando você chega e você começa a escutar a palavra de Deus e ela começa a transformar o teu coração, quando você vai pecar, você fala, ih rapaz, faço ou não faço? Pode ou não pode? Não sei se você já fez essa pergunta, mas quando você chega na igreja, quando você não tem ainda tanta maturidade, a gente fala quando você ainda está naquela fase do leite, né, recebendo as primeiras palavras no seu coração, entendendo alguns fundamentos, alguns princípios poderosos, geralmente a gente fala, e agora, faço ou não faço, falo ou não falo, me policio ou não, isso eu comento ou não, estou lá no meu trabalho, falo da mesma forma com os meus amigos, posso ter o mesmo círculo de amizades ou não? Não sei se você já fez esse questionamento, mas uma pergunta que veio ao meu coração, eu posso andar com as mesmas pessoas que eu andava antes de chegar na igreja? E aí eu comecei a entender algumas coisas. Lógico, que a gente sabe que não são as pessoas que a gente deve evitar, mas se aquele meio edifica a minha vida ou não. Se aquilo para mim traz, de fato, edificação ou me distancia da presença de Deus. Porque se você vacilar, uma hora ou outra você vai estar falando igual aquelas pessoas. Eu já passei por alguns ambientes de trabalho onde você não conseguia discernir quem era cristão ou quem era ímpio. Por quê? Porque era tudo a mesma forma de falar. E por curiosidade, sempre nas empresas que eu passei, tinham cristãos, ou tem cristãos, grande parte das empresas, pelo menos um cristão tem. Isso não é regra. Mas o que eu ficava surpreso é que quando as pessoas se apresentavam, eu sou cristão. Sabe aquela, você fala, rapaz, dentro do seu coração, né? Aquele ali é cristão, então eu vou para o céu, né? Agora. Mas, não como um julgamento às pessoas, mas por começar a entender aí, a partir daí, a falta de temor em falar que serve a um Deus que transformou a tua vida, mas que cotidianamente eu tenho feito as mesmas coisas, ou as mesmas posturas, ou me envolvido nas mesmas conversas que eu tinha antes de ser transformado pelo Senhor. Pois bem, e qual é a nossa tendência com isso? Em meio às nossas falhas, ou aos nossos desvios em valores cristãos, ou no que a palavra diz para nós, né? Numa conduta correta, para não envergonhar o nome do Senhor. E não, como eu sempre digo e faço um comentário, o intuito aqui não é a gente, assim como o pastor Judson diz no seu louvor, ser um crente bonitinho de domingo à noite, para os outros verem. Mas é como que a minha vida expressa louvor e adoração a Deus, fora do ambiente simplesmente da igreja, da célula, onde as pessoas me conhecem como cristãos, como cristão. Mas onde as pessoas me veem na rua, me veem no trabalho, me conhecem e falam, rapaz, ele é crente mesmo, né? Ele não pela religiosidade em si, também não é o extremo disso, mas é o que ele expressa com a vida dele, como é que ele é. E esses 3 versos, quando a gente olha princípio de sabedoria, fonte de vida e prudência, revela quem pratica o temor, isso constrói a nossa base de vida. Nós chegamos, nos convertemos, somos edificados. Por exemplo, nessa semana, quantas palavras você e eu não recebemos? Quantas palavras não tocaram o teu coração e o meu coração? E pelo menos eu falo para mim, trouxeram um alerta, falando, rapaz, toma cuidado. Olha, intensifica esse caminho aqui, ou melhora por aqui. E nós estamos diante de um tema que nos faz refletir mesmo, né? A cruz é um tema que faz realmente a gente, é diferente de alguns anos, né? Que a gente
vem no mover de unção e as pessoas falam a unção de Deus e você vê ministrações voltadas nesse sentido, né? De relacionamento, você vê de honra, mas quando a gente olha esse tipo de assunto que faz nós olharmos para dentro de nós mesmos e entendermos o que nós temos feito em relação à cruz, em relação ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, em relação a uma transformação que foi nos dada gratuitamente à disposição. Assim, aqueles que creem acessam a isso. Então, são coisas que nos fazem refletir, a nos justificar menos e a entender que eu preciso ser transformado por Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias. Pastor, eu vim nas primícias todos esses dias. Estou vindo hoje no culto. Vou te falar, amanhã você também precisa ser transformado por Deus, e eu também. Na terça-feira, da mesma forma. Na quarta-feira, da mesma forma. Mas pastor, estamos falando do mesmo tema, a cruz. Sim, só pela primeira reunião de primícias já seria o suficiente para a gente meditar o ano inteiro acerca disso. Então é tão importante a gente entender que o temor, ele também está, na verdade, caminhando em torno disso e sendo a base para a nossa vida cristã. Vou fazer aqui um paralelo bem simples de entender. O corpo humano, a gente sabe que existem o quê? Os anticorpos. E aqui eu nunca fui bom nessa matéria, tá? Mas vamos lá. Mas eu nunca colei, tá? Deus sabe de todas as coisas. O pessoal brincava, como dizia o Renê, eu era o nerd que sentava na frente, né? Sentava lá na frente, tipo o pastor Juninho. Certeza que ele sentava na frente também, nas primeiras fileiras, certeza. Mas eu estava junto com ele também. E aí, eu sentava lá na frente, e nessas aulas, eu gostava muito de matemática, né? Mas quando chegava, eu gostava de exatas, né? Mas quando ia para outras vertentes, eu já não me dava muito bem. Mas, vamos trazer aqui esse conceito. Os anticorpos, ele é um sistema de defesa do nosso organismo. Então, quando entra um vírus, vai toda aquela cambada de anticorpos e ele vai atacar esse vírus, né? Então, é o sistema de defesa do nosso organismo. Se eu posso fazer uma analogia assim para ilustrar um pouquinho melhor. Já o temor, ele é um mecanismo de defesa para manter os nossos olhos fitados em Cristo, discernindo a sua sabedoria e total dependência dele. Então imagina só, o temor na vida do cristão é como se fosse esses anticorpos no nosso corpo humano. Então quando vem algo que pode nos afastar da presença de Deus, ou quando vem situações onde nós nos envolvemos e aquilo não edifica a nossa vida, entra esses anticorpos em ação, que é aquela famosa luz que o Espírito Santo acende. Fala, perigo, perigo, perigo. Não faça, não se envolva. E muitas vezes a gente espera que alguém, quando você se converte, como eu falei no começo, que vem alguém falando para a gente, isso você pode, isso você não pode. Não sei se você esperava uma cartilha cristã quando você se converteu. Parece que quando você se converteu, ia chegar um líder do outro dia na tua vida, falando para você, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, que habita em nós, a partir daquele dia que você aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele já vem dentro do teu coração e ele começa a te alertar. Olha, não se envolva, isso aqui não é bom, não entra nesse tipo de conversa. E cá entre nós, mundo profissional. Mundo profissional é um desafio para todo mundo. Porque no mundo profissional, as pessoas geralmente gostam de falar mal dos outros. No mundo profissional, na igreja não tem isso. No mundo profissional tem bastante. Às vezes você vê o cara que acabou de receber um aumento, ele vai e reclama. Sabe por quê? Porque ele não queria um aumento de 10%, ele queria um aumento de 15%. Aí o cara vai lá, o chefe dele dá uma grande responsabilidade para ele, ele reclama porque ele não foi da forma que ele esperava. E nós, com os nossos planos, diante de Deus, também às vezes oramos para que a nossa vontade seja feita, assim como nós escutamos um pouquinho ontem. Aí também entra um pouquinho da questão da falta do temor. Quando eu oro muito, mas muito, acerca daquilo que eu quero, somente daquilo que eu quero, do que eu preciso, daquilo que é bom para a minha vida, Senhor, está vendo, é isso que eu estou te pedindo, e deixa eu falar, Senhor, seja feita a tua vontade.
aí também já há uma evidência de falta de temor. Mas isso aqui a gente já vai falar um pouquinho mais para frente. O temor molda o caráter da pessoa para seguir o caminho reto. Então, o temor, ele vai sempre nos orientar. Olha, aquela questão de você estar um pouco distante, volta, acende a luz, fala, calma, busca o Senhor, você está frio, volta de novo, como você buscava antes. Você não faltava em nenhum culto e de repente você está faltando. Você orava todos os dias, de repente não está mais orando. E todas as outras coisas, como eu disse, que a gente chegava com todo o fervor no nosso coração, mas de repente aquilo não é tão importante quanto no início. O temor aperfeiçoa a santidade. Queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios 7, verso 1. O temor aperfeiçoa a santidade. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Fala assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, o temor, ele aperfeiçoa a santidade. Como assim que o temor aperfeiçoa a santidade? Nessa caminhada, às vezes, quando a gente faz alguns aconselhamentos, alguns ficam para nós como grandes alertas no nosso coração, falo particularmente no meu coração. E eu já passei por algumas situações onde pessoas vieram compartilhar comigo, pastor, eu estou passando por alguns problemas, mas eu não consigo nem mais me arrepender sobre isso. Pastor, eu não consigo nem mais ficar mal com o pecado. Pastor, aquilo nem incomoda mais, eu sei que é errado, mas quando eu vejo eu estou fazendo e eu não tenho me importado mais com as consequências dessa ação, do pecado. Nós sabemos, e tem que ficar muito bem claro sempre em nossas vidas, que o pecado traz morte, traz separação de Deus. É chovendo molhado, mas é muito importante quando a gente fala de temor. E ele aperfeiçoa a santidade no sentido dele ser este alerta e nos mostrar o quanto às vezes nós podemos estar longe da vontade de Deus, longe da presença de Deus, vivendo padrões que não deveríamos viver, falando coisas que não deveríamos falar, ou até mesmo pensando coisas que não deveríamos pensar. Mas, muitas vezes, pela falta de temor, eu estou dentro da igreja, e parece ser suficiente para minha alma e para minha carne estar presente fisicamente nas reuniões, estar presente fisicamente nas células, estar presente em eventos que a rede faça. Mas tudo isso faz parte, a presença nesses locais, nesses eventos. Mas nós sabemos como nós chegamos a esses locais. Na minha vida cristã, quantas vezes eu não fui para o culto? E na verdade, eu não queria estar no culto. Quantas vezes eu estava ali no culto, de corpo presente, mas a falta de temor já tinha tomado conta no meu coração, que o louvor acontecia e eu não estava nem ligando para o louvor. Estava lá o ministro de louvor, e na época, no Wesleyana, tinha uma banda, e a banda lá tocando, e o Senhor tocando aquele lugar, mas eu era um observador, digamos assim, daquilo que ocorria. Sabe por quê? Porque eu estava presente, mas eu não me importava com a presença de Deus. Eu me importava no que aquelas pessoas falavam, ele está presente, ele não faltou, ele não desviou. Já viu aquela pessoa, quando ela fica uns 3 cultos sem vir para a igreja, às vezes ela vem e senta lá no fundo, com medo das pessoas olhar para ela, falando que ela é desviada? Já viu isso? A pessoa vem como 007, ela senta lá atrás, coloca uma boina e fica ali, Lógico, ela não faz isso, mas o seu comportamento reflete a isso. E aí eu não estou nem falando do aspecto da pessoa, mas do aspecto das pessoas que julgam as pessoas que vêm e já começam, está vendo? É desviado, está vendo? Nem vem mais para a igreja.
Mas às vezes, a gente tem que tomar tanto cuidado com esse tipo de comentário, porque aquela pessoa pode estar passando por muitos desafios em sua vida, e nós, cristãos, que deveríamos abraçar essas pessoas, às vezes criticamos. Não, está vendo o que ela fez, o que ela falou, ou deixou de fazer, mas espera aí, se o meu dever é amar o meu próximo e ajudá-lo, o meu papel como cristão, então, é fazer o quê? Irmão, conta com a minha vida. Irmão, estou aqui para amar a sua vida, estou aqui para te servir. E aí começa, de fato, a corresponder uma pessoa que tem temor no coração, porque ela entende que ela não é melhor do que a outra. E a falta de temor faz isso, achar que um é melhor do que o outro. Achar, porque a célula tem 15 pessoas e a outra tem 7, então você é um líder muito bom, porque a tua tem 15 e o outro tem 7. Mentira. Mentira. Porque não é simplesmente um número. Lógico, se você for fazer uma análise lógica, uma célula maior, as pessoas estão mais avivadas, está trabalhando mais, mas há circunstâncias e circunstâncias. Então nós não podemos aqui colocar numa exata e definir, essa é boa e essa é ruim. Mas quando nós olhamos, então, para os 2 versos, que eu queria que você abrisse também, Isaías 33. Isaías 33, versos 5 e 6. Isaías 33, versos 5 e 6. Amém? Verso 5, fala assim: o Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu Sião de retidão e de justiça. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade e abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Quando nós lemos isso, o temor como um tesouro. Pastor, mas é lógico que todo cristão tem temor no seu coração. Será? Será que nós temos realmente o temor que nós deveríamos ter diante da santidade e da majestade de Cristo? E aí eu te digo, e volto ao mesmo exemplo. Por que não estou falando aqui especificamente deste núcleo, mas de um modo geral, às vezes você percebe em conferências, em vídeos de outros locais, aí eu falo de uma forma universal. Pessoas que às vezes o culto está acontecendo e as pessoas conversando, trocando ideia. Antigamente, eu lembro quando meus pais se converteram na Wesleyana, e o pastor era assim, estava esse culto acontecendo. E ele ficava com aquele olhar assim clínico, né? Ele só olhava assim e tal. Se ele pegasse uma conversa, na hora, ele já falava, você e você, por favor, levanta e vai conversar lá atrás. E aquilo, para mim, foi um choque, né? Criança ali, há poucos anos atrás, bem poucos, o Lucatelli estava falando meus cabelos grisalhos, passar Grecinho, eu acho que não, existe isso ainda? É da sua época, Grecinho, não? Mas, naquela época, aquilo me assustou de uma forma que eu falei, rapaz, como assim um pastor chama a atenção de alguém e foi um choque para todo mundo, quando eu vi aquilo a primeira vez. Mas, aí já vem uma classe, se levanta, e contra o pastor, e aquilo e tudo mais. Aqui eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito da reverência. Um simples exemplo, né? Como eu já vi no encontro também, quando eu cheguei, lembro do bispo Daniel também, que ele tinha uns meninos fazendo uma grande bagunça, e zoando mesmo, aloprando. E aquilo também trouxe um choque, e todo mundo de repente começou a ter reverência. Por quê? Trouxe medo de ser exposto e também passar pela mesma situação. Esse exemplo, por que eu trouxe esse exemplo? Porque é tão importante a nossa vida com Deus, é tão importante, por exemplo, um culto de celebração, onde Ele está presente, Ele é o Rei e Salvador, Ele está aqui para tocar e nos transformar, e nós não podemos não corresponder, aqui eu não estou afirmando, mas trazendo uma situação e uma hipótese, podemos, às vezes, não corresponder com o devido temor acerca da presença dele em nossas vidas. Por exemplo, quando a gente fala de ler a Bíblia, quando a gente fala de orar, se eu passo uma semana sem orar, é normal na vida do cristão? É ou não? Não.
passa uma semana sem comer, o que vai acontecer com você? Você vai fazer aquele prataço, assim, gigante depois, e vai se esconder atrás dele, e vai parecer o da Tasmânia lá, e vai comer tudo aquilo ali em fração de segundos. Né? É assim que funciona. Mas o problema, sabe qual é? É quando para o cristão, ele passa uma semana sem orar e para ele é normal. Não tive tempo, estava corrido, não consegui ler a Bíblia, porque eu tinha outras coisas para fazer. Pastor, mas isso vale esse exemplo? Vale, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é vida para nós, é alimento para nós cristãos, filhos de Deus e servos, amém? Se ela é alimento, eu preciso buscar. Se ela é alimento para a minha vida, eu devo sim meditar. Se ela é alimento para mim, as ações de transformação que ela tem na minha vida precisam ser exteriorizadas através de ações. Pastor, então você está querendo falar do seu exemplo lá, do crente bonitinho de domingo à noite. Não, eu não quero que você, e nem eu, sejamos robôs, que na frente das pessoas, amém, glória a Deus, aleluia, aquelas pessoas que não conseguem ter 10 segundos de diálogo, né? O cara, ele não te cumprimenta, ele fala glória a Deus, glória ao nome do Senhor, que na tua presença agora, bom dia. Não precisa disso. Lógico, a gente sabe que isso é um outro extremo. Mas quando nós entendemos que as ações da palavra de Deus precisam ser, de fato, exteriorizadas, é uma necessidade em nossas vidas. Outro verso que eu gostaria que você compartilhasse, como eu falei, alguns versos eu acho importante a gente compartilhar. Filipenses 2:12. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Também Paulo falando aos filipenses, fala assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Quando você olha aqui que essa expressão salta também aos nossos olhos, desenvolvam a sua salvação. Aqui já é algo que choca o calvinismo, né? Já vai de frente ao calvinismo. Né? Desenvolva a sua salvação. Aquela que você adquiriu, quando você aceitou a Cristo na sua vida, o nosso dever é desenvolver como? Através da nossa fé dia a dia. Então aqui Paulo, quando ele está falando aos filipenses, ele está falando, olha, não se vanglorie apenas nas coisas do passado, nas glórias passadas. Mas olha, permaneça de fé em fé, no seu dia a dia, buscando ao Senhor. Então é um alerta que faz para ele, e a gente olha o aspecto de desenvolver a salvação. Quando nós mantemos a nossa vida com o temor ao Senhor, aquilo que eu deixo de fazer, que eu sei que agrada o coração de Deus, me faz mal, toca o meu coração e fala, não, eu não posso, eu não jejuo há 3 anos, puxa vida, eu não jejuo há 3 anos, eu preciso jejuar. Por que jejuar? Para que jejuar? Quando a gente olha isso e entende que isso para nós é simplesmente abrir mão de algo, ou um sacrifício, para apresentar diante de Deus as nossas orações, entendendo que confiamos no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Só que a falta de temor, ela edifica um caminho, sabe qual? De independência de Deus. A falta de temor, ela edifica este caminho. Sabe como que a gente começa a corresponder na nossa vida com Deus? Senhor, eu faço quando eu quiser. Ou eu faço do meu jeito. Ah, tem que fazer isso? Não, eu faço do meu jeito. Depois eu oro. Não, depois eu falo lá com o meu líder, e eu falo que eu estou nessa vida e está tendo vários problemas, e eu estou pecando, mas não tem problema. Depois eu falo com o meu líder, e essas coisas eu não preciso, é só deixar de lado, não tem importância alguma. Aliás, ninguém me conhece mesmo, eu vou lá na célula e está tudo bem. Ou eu vou fazer conforme a minha vontade. Não é agora que eu quero fazer, eu posso buscar o Senhor amanhã. Então para que eu vou buscar hoje? Amanhã, eu estou cansado hoje. Eu posso ser influência sobre as pessoas da minha célula, mas deixa quieto, na hora que estiver ali na célula, eu me viro ali, como eu já conheço alguns versos, eu falo para as pessoas e mostro quão espiritual eu sou. Mas será que o meu coração tem expressado isso? Quando eu chego naquele lugar, quando eu chego naquela célula para adorar o nome do Senhor,
será que eu chego com temor ou vou para a célula porque tem que ir para a célula? Aliás, o meu líder deve me ligar no outro dia falando, tudo bem, meu irmão, por que você não veio? Você está bem? E eu não quero receber essa ligação. Antigamente, eram ligações, né? Tinha ligação. Hoje é o quê? WhatsApp, né? Hoje tem o Zap aí. Já é mais fácil, né? Encurtou nesse quesito, lógico, e algumas coisas prejudicam, em outras tem benefícios. Mas essa questão do diálogo foi muito cortado também. Então, tudo bem com você? É aquele tudo bem que você está ligado. É o tudo bem que ele está te perguntando o que você faltou, não é? Aí nessa hora você fala, tá bom, vou falar. Qual que é a desculpa que eu dou? Já viu cristão que mente? Tem cristão que mente? Tem? Não, não tem. Porque ele sabe que aquilo é pecado, né? Mas, às vezes, tem aquele cristão que, digamos, que ele omite a verdade. Acho que fica melhor assim. Ele omite a verdade. Ele não expõe, de fato, como está a vida dele. Já viu aqueles irmãos que você chega na célula, toda a célula ele fala assim, tá tudo bem, meu irmão. Nossa, graça de Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, como foi sua semana, irmão? Olha só pela graça, Deus tem maravilhoso. Na outra semana, maravilhoso, nossa, que lindo é a presença de Deus. Amém, até aí nada contra. Passa um mês, maravilhoso. Você fala, rapaz, vamos trocar aqui, porque como assim, né? Sempre está maravilhoso, nunca tem tribulação nenhuma. Nunca nem tem um desafio, irmão, como está lá? Tenho orado, irmão, olha, tenho buscado ao Senhor fervorosamente. E aí, passa um tempo, começa a explodir os problemas. Aí o irmão vem e compartilha. Então, irmão, já faz uns 2 meses que eu nem oro mais. Eu já falto no culto há uns 4 domingos. Olha, irmão, estou passando por isso. Olha, irmão, eu entrei num caminho de adultério. Mas espera aí, não estava tudo bem? Não estava tudo lindo? E de repente, essas coisas, aí eu te falo, isso é a falta de temor. A falta de temor cria grandes najas. Sabe a naja, aquela cobra? Que acho que é da África, né? A origem dela, se não me engano. Ela cria você alimenta uma grande naja, a falta de temor. De repente, é a naja que está falando por você, não é nem mais você. Porque ela cresceu tanto, ela está tão forte, que dar desculpa, mentir e agir como o mundo age, para o cristão, de repente, já está tão igual, tão natural. E quando eu olho falar da cruz, bate aquele remorso. Fala assim, é verdade, né? Cristo morreu por mim. Mas não tem problema, né? Vamos. Aí vai, ora, dá aquele gás, passa 2 semanas, já não vem mais no culto. Por quê? Porque apareceu um futebol. Porque apareceu um jogo para ele assistir. Porque apareceu outra coisa para ele participar. E aí sabe o que acontece? Na maioria dos casos, são essas pessoas que se frustram por não experimentar algo do Senhor. Já viu o crente frustrado? É aquele cara que fala assim, não, mas eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, mas o Senhor não tem tocado a minha vida como eu tenho esperado, o Senhor não tem feito grandes coisas como eu vejo na vida do meu irmão, o Senhor não tem, eu vejo lá, eu não sinto nem um arrepiozinho ali do meu lado, nada, eu venho para o culto no louvor e nada acontece. Não estou falando que é a maioria, mas muito desses casos, a falta de temor está tão grande que ele nem reverencia mais a presença de Deus. Ele é simplesmente, aí, é um cuidado, ele vê como amigo. Quando você lê João 15, 14, o que Jesus fala aos discípulos? Que vós, o quê? Sede os meus amigos, mas somente é amigo de Cristo quem obedece às coisas, que ele fala ali, que ele ordena. Vós sereis meus amigos, se fizerdes as coisas que eu lhes ordeno. E aí é um perigo, um grande perigo. Aquele cristão que fala, Cristo é o meu amigo, Cristo é o meu camarada, Cristo está, amém, Cristo é o nosso amigo. Mas veja bem, uma coisa é nós nos apresentarmos diante dos nossos amigos, não é? Você vai lá, fala, ei, tudo bem, brinca, tira um barato, faz uma zoeira. Diante de Deus, mesmo assim, ele sendo o nosso amigo, mas ele é o nosso Senhor. Eu preciso ter reverência. Eu preciso respeitar a soberania de Cristo. Eu preciso buscar ao Senhor com diligência. E sempre manter que a minha fé está no Senhor perante a grandiosidade dele. Sim, preciso temer sim.
Eu preciso entender que Ele deu a vida dele por mim na cruz. Esse grande, imenso e o maior sacrifício foi por mim na cruz. Então eu não posso negociar os padrões de Deus na minha vida. Eu não posso achar que as coisas do mundo são naturais. Eu não posso entrar em comentários alheios achando que é natural. Outro ponto, na Bíblia, quando nós, ontem mesmo, foi compartilhado, acho que foi na sexta, o bispo Fábio, quando ele falou sobre a cura dos 10 leprosos. Lógico, nesse contexto, nós identificamos alguns princípios, principalmente ali, um exemplo de gratidão do samaritano e os judeus que ali nem voltaram para agradecer. De 10, 9 vazaram, digamos assim, e um voltou para agradecer. Mas por que eu estou usando esse exemplo agora ao falar de temor? Porque a expressão do samaritano demonstrou não apenas gratidão, mas grande temor por Cristo. Porque o que fala? Fala que ao serem curados, quando Jesus fala, olha, procura os sacerdotes, mas ao serem curados, quando eles nem chegaram, de fato, nos sacerdotes, mas já foram curados pelo simples fato de obedecer a uma instrução de Cristo, somente um volta, que é o samaritano. Só que olha a expressão do samaritano. O samaritano chegando perto de Cristo, o que fala na Bíblia? Que o samaritano se curvou, se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus. Sabe o que é isso? É reconhecer a grandiosidade de Cristo que tinha operado um milagre na vida dele. Isso é temor. Pastor, mas o que você está querendo comparar? Sabe o que eu queria comparar aqui nesse exemplo? Quando nós estamos dentro da igreja, viemos para um culto, estamos adorando, não é como na minha época lá, muitos anos atrás, que lá na igreja, o pessoal criticava o louvor naquela época, criticava as músicas que foram compartilhadas, porque não era aquela música tão bonita que ele escutava nas rádios, não era aquela música tão bonita, e o irmão não tinha uma voz tão excelente como aquilo que ele escutava nas rádios. E ele fazia o quê? Ele criticava, ele não participava do louvor, ele ficava analisando as pessoas, ele ficava analisando tudo que falavam a respeito dele, e ele, sabe o que ele deixava? Deixava de adorar a quem? Ao Senhor. Ele deixava de buscar a quem? Ao Senhor. Ele, com essa postura, ele saía da presença de Deus, porque é impossível uma pessoa com um coração desse atrair a presença de Deus para a vida dele, com tamanho desprezo aquilo que está sendo louvado, com tamanho desprezo a palavra do Senhor, e de repente fala, Senhor, eis-me aqui, olha para mim, Senhor, toca a minha vida, porque eu preciso ser curado. Ah, é? Então reconhece o Senhor. Como a gente sempre escuta por aí exemplos. Por exemplo, se o presidente da República estivesse pisando aqui em cima, nesse momento, eu duvido que você chegaria, ei, chapinha, tudo bem? E aí, tá tranquilo lá? E aí, Bolsonaro, está tranquilo lá em Brasília? Geralmente, ou por reverência e respeito, você o cumprimentaria, não chegando, dando toque, aí, beleza? Você não faria isso com o presidente, eu faria. Né? Do nada, chegar a cumprimentar. Não, você o respeitaria, certamente teria toda uma reverência pela autoridade que ele é, pela posição que ele tem. Na escola, por exemplo, professora. Quem já foi para a diretoria aqui? Quem já foi para a diretoria aqui? Diretoria eu nunca... Não, na verdade eu fui uma vez. E eu fui porque atacaram um papel e eu estava na frente e eu fui o culpado. Mas eu não ataquei. Não tinha como eu atacar porque eu estava na primeira fileira. Eu ia atacar ela e ia ver. Mas eu sei que eu fui e eu falo que eu tremi na base, porque eu nunca tinha ido para a diretoria. Eu tremi na base e eu não sabia nem falar com a diretora, porque eu não tinha feito nada. Mas tudo bem, ficava tremendo, não fui eu. Mas meu pai não precisou ir na escola naquela época. Mas quando você vê, tinha aquela postura, eu lembro muito bem na minha infância, que tinha uma professora que tinha uma régua de madeira. Só que eu nunca, na minha época pelo menos, eu nunca tomei uma palmada com aquela régua, né? Mas meu pai falava que na época dele, a professora dava uma palmadinha, né? Lá com aquela régua, para aquele aluno desobediente. Na sala de aula, quem é a autoridade? O professor. Como que é hoje nas salas de aula da escola pública? Na sua maioria, ou grande parte. Não só pública, vamos lá. Particular também. O professor é extremamente respeitado, não é?
Não, não é. Isso é uma grande falta de respeito dos alunos, não é? Uma falta de respeito por entender que ali é um profissional. E outras várias áreas profissionais, também nós vemos posturas assim, desrespeitosas. Por exemplo, você vê no médico, em várias outras coisas, pessoas falando um monte de abobrinha, um monte de coisa, mas trouxe esse exemplo para quê? Quando nós estamos com Deus, nós decidimos entregar as nossas vidas ao Senhor, nós, a partir daí, temos uma autoridade sobre as nossas vidas, embora sendo pai, sendo nosso amigo, temos uma autoridade sobre a nossa vida. Lógico, aqui eu não quero pregar também aquela questão, olha, tome cuidado com o que você fala, com o que você respira. Calma, não é por esse lado, mas também eu não quero aqui afrouxar e falar, faça tudo aquilo que você quiser e garanta a tua salvação. Não, que você está salvo, você foi eleito, você é predestinado. Não, tome cuidado. Desenvolva a tua salvação, sabendo como? Cultivando a tua fé, as nossas posturas, a nossa intimidade com o Senhor. E eu só consigo desenvolver a minha intimidade com Deus se eu tenho respeito, se eu reverencio, se eu reconheço a majestade dEle na minha vida. Teve uma coisa que eu passei também, que eu lembrei durante essa ministração. Quando eu trabalhava na primeira empresa, e eu fazia treinamentos em todo o país de um sistema que a empresa desenvolveu para o sistema aéreo, né, em helicóptero e avião de pequeno porte. Então, eu viajava para dar treinamento, e geralmente era para a força pública. Então, dei treinamento no Rio de Janeiro para uma sala com 35 coronéis, que só saía, naquele dia, eu achei que eu tinha grande problema de dicção, porque eu gaguejava 72 minutos e falava bem uns 2. Mas olhando aquelas patentes todas ali, e eu falando do sistema, e para ajudar, não sei quem já deu treinamento, você está dando treinamento mostrando o site, aí o site cai. Aí você fala, então, clica aqui. Aí clica aqui, não acontece nada. Você ficou com aquela cara de tacho, e aqueles caras te fritando com os olhos, te amando nada, querendo falar um monte para você. Mas tudo bem. Eu lembro muito bem que aí eu estava em Brasília, e o meu chefe falou assim, Rafa, leva esse notebook que eu comprei, e dá de presente no final do treinamento. O que você faz? Tinha lá, nesse eram sargentos, acho que uns 20, eu tinha dado um treinamento de 4 horas, desgastante pra caramba, e aquele notebook lá, debaixo do meu braço, né, que ele tinha dado de presente. Detalhe, para quem conhece um pouquinho, o notebook era da CCE, top, assim ó, top, era coisa linda, assim, só para ligar ele, eram 2 dias, né, fora... Depois, para executar alguma coisa nele, esquece, né? Tinha que colocar um ventilador do lado dele assim para ele funcionar. Mas, pois bem, eu cheguei lá, todo paquitão, que eu vou dar um presente para o sargento na frente de todo mundo, né? Lá com o notebook. Assim, ele era novo, tá? Não era usado. Meu chefe ainda trouxe, eu não lembro de onde ele... foi aqui mesmo que ele comprou. E aí ele foi e tal, tudo bonitinho, embalado, com os periféricos ali e tal. Bacana. Cheguei lá, acabou o treinamento, já estava um pouco mais calmo. Aí eu falei, sargento, a nossa empresa gostaria de oferecer um presente para vocês, né? Como gratidão pela forma que vocês têm nos recebido. Todo aquele discurso político, blá, 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 né? Que na verdade era tudo mentira, mas tudo bem. Mas estava lá, e tinha que falar, eu estava falando lá. Aí, para minha surpresa, todo sargento olhando para mim, ele se levanta, e militar, né, todo tal... Eu já estava ali na minha, né, encolhendo, já sou baixinho, estava menor ainda. Estava assim, né? E eu sabia que era um CCE. Então, na hora, eu falei, não sei o que vai acontecer. E eu dei na caixa. Quando ele abre, ele olha para mim, coloca na caixa e fala, pode levar de volta. Na hora, sabe quando você escuta o pernilongo, num desafio que ele está com outro pernilongo ali, para ver quem corre mais? Você escutava 2, zum, na hora, tudo parou, parecia Matrix. Eu parei, eu só via os pernilongos passando do meu lado assim, ó. Aquele fração de segundos. E de repente, eu queria que um buraco se abrisse debaixo de mim, para eu sumir e ir para o Japão. Porque eu queria sair do outro lado, né? Eu não queria estar ali. E ele, com aquela cara, eu falei, não, ele vai brincar, né? Foi só para quebrar um gelo. Pior, ele continuou devolvendo o notebook e ainda ficou bravo. E começou a falar alto. Vocês não têm noção de o que vocês estão fazendo com essa companhia. Aqui tem um padrão.
Aqui tem um padrão, não vem com essas coisas velhas, achando que a gente vai receber, não. Pode tomar seu presente de novo, de volta, e fala para o teu chefe. Na hora, acabou o treinamento, coloquei na minha pastinha e saí super feliz, né? Saí dali, a primeira coisa que eu fiz, dobrei ali atrás daquele escritório e já liguei para o meu chefe. E ele para mim, e aí, deu um notebook? Eu falei, então, dei, mas ele devolveu. E ele ficou indignado. Como assim? É um presente e ele faz isso. E aí depois esse sargento veio me procurar. Ele falou, Rafael, eu queria te falar uma coisa. O que eu fiz, nós temos um padrão aqui dentro dessa companhia e nós entendemos qual foi o espírito que o teu chefe quis trazer para a gente aqui. Nós não devemos nada para vocês, porque aquilo era uma licitação que tinha sido feita, que a gente tinha ganhado. Então nós não devemos nada para vocês. Se vocês querem nos dar um presente, está aqui a descrição técnica dos nossos equipamentos. Era um HP, tal, né? Na época era um computador, sei lá, umas 10 vezes mais caro do que aquele notebook que a gente tinha dado. Pois bem, por que eu lembrei disso? Eu nem sei por que quando eu estava estudando essa administração. Mas eu lembrei, na verdade, de algo. Né? Por que eu trouxe ela? Eu estava ali no meio de autoridades e quis levar qualquer coisa para essas autoridades. Qual foi a resposta que eu tomei? Rapaz, leva de volta. Não serve. E por que eu creio que Deus tocou no meu coração e trouxe esse exemplo durante o estudo? Porque quando eu tenho uma falta de temor, quando eu não discerno aquilo que eu estou fazendo da minha vida e o que eu tenho feito com ela, sabe o que a gente faz? Às vezes a gente tenta levar qualquer coisa para Deus. E falando, Senhor, está aqui a minha adoração. E eu estou fazendo tudo errado na minha vida. Estou todo arrebentado. Eu falo aqui que eu amo o irmão e passou no quarteirão do lado. Eu estou criticando, eu estou falando mal. Eu estou achando defeito no diácono, no líder, em todo mundo. Eu saio da minha célula, as pessoas não sabem se eu sou crente ou não, porque dentro da célula vê que eu falo da Bíblia. Mas fora da célula eu falo as mesmas coisas que as pessoas aí fora falam. Pastor, então eu devo sempre falar da Bíblia para as pessoas? Não estou falando que você tem que sempre falar da Bíblia, mas fala daquilo que você vive como verdade na tua vida. Sabia que isso expressa através das nossas palavras? Você não precisa ficar decorando versos para falar para as pessoas aí fora, mas você deve, de fato, expressar aquilo que você vive. E se você tem expressado aquilo que você vive, dentro de Deus, dentro da presença de Deus, glória a Deus. Certamente muitas pessoas serão tocadas. Mas e se não? Será que muitas experiências que nós deveríamos ter com Deus não estão sendo adiadas e deixadas na caixinha ali daquele armário até que nós nos posicionemos novamente e fala, Senhor, eu preciso ter reverência. Eu preciso buscar a tua palavra. Eu sei que essa verdade lá na empresa, que as pessoas me conheçam pelo um homem de Deus, uma pessoa que não negocia padrão, não é para criar amizades, mas para, Senhor, eu sei em quem confio, que as pessoas me conheçam assim. Então, essa é um grande exemplo, na verdade é um exemplo que eu trouxe, que a gente pode sim fazer um paralelo com muitas ações que nós podemos ou não praticar. Por exemplo, algumas evidências, já para a gente caminhar para o encerramento, algumas evidências da falta de temor. Quando nós servimos de qualquer jeito, sabe aquela pessoa que vai para a diaconia e fica no celular? Fica lá, tá lá, mas tá lá, assim ó, pezão na parede e assim, no zap, né? E tá aqui o pastor falando, tá o líder dando direção, e tá lá, mas está servindo, está de branco e preto. Mas não está fazendo isso de uma forma diligente, mas está sendo, na verdade, negligente. Então, isso é uma evidência de falta de temor. Espera aí, estou numa diaconia, é o momento que eu tenho para servir ao Senhor, com toda a excelência que eu posso ter. Se é para ficar parado no canto orientando, que seja a melhor orientação que eu dê naquela noite. Mas porque eu sei para quem eu estou servindo. Quem eu estou servindo, na verdade. Quando oramos de qualquer jeito, já viu crente orar de qualquer jeito? Como que é? Senhor abençoe minha noite, amém. Orei, ufa, já era. Paguei a minha oração, está vendo, Deus? Orei. Senhor abençoe meu dia, amém. Deu 2 segundos a oração dele. 2 segundos. Ele fala, pronto, paguei já hoje. O pastor falou para ler a Bíblia, né? Tá bom, vamos ler a Bíblia. Tá bom, um verso já está excelente, né, por hoje. Beleza. Senhor, já fiz o meu papel. Já fiz isso, então tá bom, tá pago. Né? Quando louvamos de qualquer jeito, já viu aqueles irmãos que tá aqui, louvor, tá uma ambiente de adoração, ele tá assim, ó. Você fala, rapaz, onde aquele irmão tá? Ele deve estar navegando, né? Numas águas bem profundas, que não são a do Espírito.
mas ele deve estar navegando, né? Navegando, navegando e navegando. E ele deixa de experimentar. Sabe o que acontece? Acabou o culto de domingo, é só outro domingo. É só na outra semana. E Deus vai continuar aqui, te esperando, né? Assim, falando, será que hoje ele vai adorar? Ou será que hoje ele vai aqui passar o tempo? Eu já fiz isso. Não vou falar que já fiz isso na minha vida, sim. Que eu ia, beleza, estou lá na igreja, acabou logo. Acabou, tá bom, vamos. Mas sabe por quê? Porque eu não tinha tido, de fato, um toque de Deus na minha vida, que me trouxe uma revelação e o temor necessário. Mas quando eu dei espaço para o Senhor, me transforma, muda a minha forma de participar de um culto, muda a minha forma até mesmo de falar do Senhor, muda a minha forma de ser um cristão, de servo, de obediência, de reverência. E aí Deus começou a tocar na minha vida e essas coisas começaram, a partir de então, a me incomodar. No sentido de eu não posso ser assim. Mas, infelizmente, em N locais, quando você às vezes vê uma pessoa assim, é muito mais prazeroso para a pessoa estar no culto para falar do time dele, ou para falar, você viu o que o irmão fez, do que estar ali adorando a Deus. Imagina só, lembra que eu falei da autoridade? Quem é a nossa autoridade? Cristo. Imagina Cristo, sentado, esperando o culto começar, digamos assim. E aí ele fala, legal, os meus servos chegaram. Estamos aqui juntos, meus amigos chegaram, vamos louvar junto. Deixa eu ver, né? Deixa eu ver o que eles vão trazer para mim. Aí de repente a gente começa a falar, rapaz, você viu aquilo? Nossa, olha aqui, você viu o que o outro fez? Não acredito. Nossa, porque a nossa célula é melhor, né? Quando participamos de uma célula de qualquer jeito, já viu isso também? Eu já vi. Vai na célula, senta. Quando você fala para louvar, ele faz assim. Ele mexe os lábios. Ele não sai voz, não sai som. Não sai som. Por quê? Porque não tem prazer em adorar o Senhor. Está ali, às vezes, esperando algo acontecer na vida, e aí entra a misericórdia de Deus para que venha e transforme, e toque, e mude esse cenário. Senão, essa pessoa vai ficar ali, célula após célula. E aí você fala, irmão, eu queria compartilhar alguma coisa. Ele olha para você assim, não tenho nada para falar. Na sua célula já passou alguém assim, vai. Nas que eu já liderei, já passou vários. Você fala todo empolgado, falando da palavra de Deus, então o que Deus podia fazer, e Deus tocar. E o irmão olhava para você, não tenho nada a declarar. Parecia que ele estava sendo interrogado, né? Nada a declarar. Né? Só na presença do meu advogado. Só faltava falar isso. Quando lideramos de qualquer jeito também, aí uma evidência da falta de temor. Isso aqui são evidências da falta de temor, né? Célula, quinta, o líder, o que ele faz? Quinta-feira, na hora do almoço. Deixa eu pegar meu celular. Vai lá no Google, ministrações para célula. Puxa vida, Deus tocou no meu coração. Olha que palavra. Que palavra, meu irmão. Isso aí é safadeza do líder. Espera aí, vai lá, na tua casa, dobra o teu joelhinho, busca a palavra de Deus, busca a revelação do Senhor, abre a Bíblia, busca algo. E não só palavras expressas e prontas, mas busca uma relação com Deus. E aí depois é capaz ainda do líder, vai e ministra essa palavra. O Senhor não moveu nada hoje aqui. O Senhor, nossa, eu não sei o que aconteceu, mas eu senti um ambiente tão frio, tão apático. Acho que Deus fala, rapaz, você lembra da forma que você está estudando, que você está me buscando? Sou eu que me manifesto, mas você ali é o canal para levar essa palavra às pessoas. Então é uma falta de temor também, liderar de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito. O pastor passa umas direções, de repente ele fala, eu vou fazer do meu jeito mesmo. O pastor falou daquele jeito, como a gente já viu, né? Aí, histórico de igreja. Mas eu vou fazer de outro. O pastor falou daquele jeito, mas eu vou fazer de outro. Porque esse jeito aqui eu acho que é melhor. Né? Lidera para si mesmo. Profissionais, sendo profissionais de qualquer jeito, é outra evidência da falta de temor. Sabe aquele cara que fala, beleza, meu chefe não está vendo, vou vazar. Como eu presenciei semana passada lá na empresa. Chefe não está, vou vazar. Cristão não faz isso, com certeza. Cristão também nunca cabulou aula, tenho certeza também. Estudantes cristãos nunca cabularam aula. Ainda existe esse termo, cabular aula? Ainda, né? Existe? Eu acho que existe. Você pulava o muro, Lucatelli, quando você cabulava aula ou não? Não foi nesse sentido. Tá?
Sendo estudantes, por exemplo, de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Estudar para quê? Cola, passa, não é assim? Aquela professora lá, vixe, ela dorme no barulho lá, a gente cola, beleza. Então não estuda não, faz de qualquer jeito, né? E as escolas particulares estão cada vez mais caras. Tem que estudar, não só pela grana, mas por honrar os seus pais que pagam ali. Meus filhos vão entender lá mais para frente, mas vão entender. Tem que honrar ali, estudando. Cônjuge de qualquer jeito, quando também falta de temor, eu respeitar para quê? É o meu jeito, a minha forma de fazer. Porque já escutou essa expressão? Essa pessoa já casou comigo eu sabendo que eu sou assim. Essa é clássica, não é? Essa é clássica. Então, ela que aguente que eu sou assim, né? Isso é falta de temor, sabendo que você precisa, sim, melhorar, avançar, se submeter, ceder, sendo filho de qualquer jeito também, fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, essas são algumas evidências da falta de temor na nossa vida, né? Que podem fazer parte, deixa eu refazer, que podem fazer parte das nossas vidas. Lógico, se eu identifico algo na minha vida hoje que mostra isso, o que eu preciso fazer é começar a mudar o caminho, mudar a rota, entender que sim, existe um Rei e Salvador. Se nós pertencemos a Ele, tudo que fizermos, independente da ação e do local, deve ser realizado com reverência e diligência. Estamos fazendo para quem? Para Deus. Não é assim que a gente aprende? Quando você se converteu, essa vida não é mais sua, essa vida de quem que é? É dele. Então, nós vivemos a vida dele. Quando nós fazemos em primeiro lugar para Deus. Antes de nós fazermos para o nosso pastor, para o nosso chefe na empresa, para qualquer pessoa, nós estamos fazendo para glorificar o nome do Senhor. Naquela empresa que você trabalha, sabe quem te colocou ali? Foi Deus. A sabedoria que nós lemos aqui, fonte de vida, quem abre e propicia tudo isso para nós é Deus. Então, quando nós fazemos, quando temos esse entendimento, que estamos fazendo para Deus em primeiro lugar, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer com reverência e amor, e eu vou fazer com gratidão, mas eu vou entender que eu estou fazendo para o Rei dos Reis, somente Ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nada é nosso, tudo é dele, fazemos parte de um reino. Ele é o nosso Rei, Ele governa as nossas vidas. Ele é o nosso Senhor, amém? Se nós fazemos isso e entendemos que cada ação nossa, não como um crente bitolado e fanático e religioso, não isso, mas com o nosso coração, entendendo que se eu venho para as primícias, eu não vou reclamar se acabou 10 minutos depois. Eu não vou sair falando se o cara lá no estacionamento, tem uns irmãos que, meu Deus do céu, né? Essa semana eu vi isso muito. Os irmãos ficam no corredor conversando e o carro dele é o primeiro ali, né? E aí você vê já o temor no coração dos outros irmãos. O temor longe. Porque ele já está falando que o irmão poderia nem vir mais nas primícias. Que o carro dele poderia explodir. Não escutei isso é brincadeira. Mas que ele poderia ficar lá, ou vir de Uber com alguém. Você percebe isso. Mas brincadeiras à parte. A gente quando tem esse entendimento, por que nós estamos aqui? Por que eu e você hoje estamos aqui nesse culto hoje? O que te levou a sair da sua casa e sentar hoje nessa cadeira para estar aqui conosco? O que te levou a isso? O que me trouxe hoje na igreja? É para mostrar para o meu líder que eu não faltei? Ou para falar, Senhor, e mais uma vez, e mais essa noite eu vou adorar o teu nome. E mais essa noite eu vou sair do meu comodismo, que eu poderia estar cansado por ter vindo na primícia todos os dias, por ter nenhum ter faltado, por ter um monte de coisa, e eu poder descansar, porque amanhã começa uma nova semana. Mas não, estou aqui adorando o teu nome. Isso é poderoso, isso é precioso. Sabe o que faz isso? Atrai a presença de Deus para as nossas vidas. Porque é um coração que é rendido e entregue ao Senhor e reconhece quem domina, quem reina as nossas vidas. E para encerrar, Salmos, não precisa abrir, Salmo 112, versos 1 a 3. Fala assim, Salmo de Davi: Aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Amém. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, é aquele que persevera em meio a onde ele estiver, seja no trabalho, em um monte de coisas, em um monte de conversas alheias,
em um monte de circunstâncias que podem querer negociar o nosso padrão em Deus, mas não. Aquele cristão persevera, ele está ali firme na presença de Deus, sabendo que não pode se envolver com aquelas coisas, que não pode se envolver com aqueles comentários, mas que ele está fazendo para o Senhor. Amanhã, quando você vier para as primícias, saiba que quando você sair do seu cansaço, do seu trabalho, venha e mude esse cansaço e numa expectativa daquilo que Deus pode falar com você e comigo amanhã. Porque Ele pode nos transformar a cada dia. Porque essa expectativa mostra a nossa honra e mostra, sim, uma reverência e o quanto é importante para mim participar desses dias. Porque eu sei que é uma palavra que vai transformar o meu coração. Então, quando nós falamos de reverência, de temor, de amor do Senhor sobre as nossas vidas, é algo que todo cristão deve ter como boas práticas ou como dever em suas vidas. Sempre, sempre. Será que o meu temor ao Senhor está devidamente ajustado? Será que eu tenho honrado ao Senhor? Eu tenho reconhecido a soberania, a majestade, a grandiosidade, a bondade, o Rei que governa a minha vida? As minhas ações no dia a dia têm correspondido a isso? Os meus pensamentos, as coisas que eu faço ou deixo de fazer, porque a omissão também vai nessa linha, né? Uma coisa é fazer errado e outra coisa também é se omitir em não fazer aquilo que devemos fazer. Então, essa palavra eu creio que o Senhor Ele falou muito ao meu coração em relação, desde aquele dia, não há justificativas. Eu creio que para nós cristãos permanecermos no Senhor, é necessário sempre que o nosso temor esteja devidamente alinhado na presença de Deus. Amém? Queria que você se levantasse, quero orar com você a respeito deste tema. Eu queria que você, nesse momento, pensasse um pouquinho na tua vida. Não queria mudar o que nós temos feito nesses dias. A cada apelo para a igreja, nesses dias de primícia, todos os apelos têm tido algo em comum, uma direção em comum, apresentar as nossas vidas e refletir. Essa ministração é uma ministração para trazer reflexão. É uma ministração para nós identificarmos as nossas vidas. Se há algo que precisa ser entregue ao Senhor, e a reverência, e a obediência, e o zelo, e a reverência, na verdade, precisam ser ajustadas. Será que as nossas ações, nos últimos tempos, têm refletido, de fato, aquilo que nós precisamos refletir como cristãos, como filhos e servos? Será que na nossa vida, nos dias atuais, eu tenho pensado muito mais na minha imagem perante as pessoas, ou tenho pensado naquilo que eu tenho expressado para o Senhor? Porque como eu falei, participações em culto, em célula, são evidências que a gente, de uma certa forma, expõe para as pessoas. Mas e aquelas que nós deixamos dentro de nós mesmos, que só nós sabemos? Aquelas posturas que só nós, no nosso íntimo, sabemos. Muitas delas, talvez, precisem de ajustes do Senhor. Muitas delas precisam de uma transformação. E eu te falo, a ausência de temor cria fortalezas. Quando uma pessoa, como eu disse, até um comportamento que a pessoa nem conseguia mais se arrepender, ou pedir perdão, ou se envergonhar pelo pecado. Sabe o que é isso? É uma vida fora da presença de Deus. A ausência de temor, cria-se uma fortaleza em volta do coração, e de repente, nada mais traz incômodo para essa pessoa. Está na igreja, mas não está ao mesmo tempo. Infelizmente, nós já perdemos alguns irmãos esse ano passado, falo pela rede que eu pastoreio, alguns irmãos que isso foi tão claro, rochas que se criaram em volta do coração. E o temor, como nós lemos no tema dessa ministração, de ser o alicerce de nossas vidas. A falta de temor, se eu me refiro que ele é alicerce, logo a falta de temor traz o meu lar, a minha vida, totalmente aquém daquilo que Cristo esperava. Totalmente suscetível a ataques do inimigo, a coisas que o mundo começa a influenciar,
a coisas que não me atraíam mais, mas de repente começam a chamar minha atenção de novo. Há posturas que eu não tomava mais, mas de repente eu vejo, estou fazendo da mesma forma. Então quando nós entendemos isso, e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, falando: Senhor, está aqui a minha vida diante do Senhor. Se há falta de temor no meu coração, nas minhas posturas, lógico que nós sabemos, Deus sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, Deus é onisciente, onipotente. Ele sabe de tudo que nós passamos. Aquilo que você está pensando agora, Ele sabe. Aquilo que você está preocupado, talvez, que vai fazer amanhã, Ele sabe também. Aquilo que às vezes te traz até mesmo os conflitos internos, Ele também sabe. Mas uma coisa só é necessária para nós: glorificar o nome de Deus e buscar a Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as forças que nós temos. E aí sim, com esse temor ajustado, a gente vai ficar mais ligeiro, digamos assim, ou mais sensíveis às coisas que nos norteiam. E aquilo não vai mais tirar a minha vida do foco. Olhos fitados em Cristo, seguir para o alvo. Isso só é possível se a gente ajusta isso. Então pode ser que nessa noite na tua vida seja uma oportunidade para Deus ajustar algumas arestas, algumas coisas que têm até mesmo entrado em nossas vidas e a gente não tem nem percebido, ou tem se deixado levar. Mas nessa noite eu creio que se algo tiver no teu coração nesse sentido, se você identificou algo, que existem arestas onde a falta de temor já é tão clara, e a falta de referência, e a falta da paixão de vir na casa de Deus, fala: Senhor, eu vou lá nessa noite para sair de lá transformado, porque quando a tua presença ali, o Senhor nos transforma. Então toca a minha vida nessa noite, que não seja mais um culto, que não seja mais um dia de primícias, mas Senhor, me toque todos os dias, faça a minha vida ser diferente, corrigindo primeiro, Senhor, as minhas posturas. Me ajuda, me fortalece. Às vezes a oração é para pedir ajuda para Deus, que a gente não está conseguindo nem enxergar. O pior cego não é aquele que não vê por um defeito, na verdade, por um problema natural, mas é aquele que não quer ver. E no reino espiritual é assim também. O pior que nós fazemos é estar dentro da casa de Deus, achando que às vezes está tudo bem, mas eu sei que lá no fundo tem muitas coisas que eu preciso avançar, e não avanço por uma escolha, ou pela falta de temor. Eu queria orar com você, apresentando a tua vida. Se você puder, nós juntos apresentando as nossas vidas diante de Deus. E se você sentir no teu coração que há algo que você precisa clamar ao Senhor, para Ele te transformar, para Ele tocar a tua vida, faça isso. Sabe por quê? Porque amanhã tem outra ministração sobre a cruz, sobre esse tema, uma outra vertente, mas é uma outra ministração. E se você ajusta essas áreas, pode ter certeza que quando a palavra de Deus vem e ela cai no teu coração, essa semente ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. Sabe por quê? Porque é um coração rendido ao Senhor. Pode ser que nessa noite seja necessário você se render. Pode ser que nessa noite você reconheça fortalezas. Pastor, eu nem sei mais o que é quebrantamento, eu nem sei mais como funciona isso. Faz tanto tempo que eu não tenho o toque de Deus na minha vida, faz tanto tempo, e eu tenho orado de alguma forma ou de outra, eu tenho tentado de alguma forma ou de outra, mas está tão difícil, eu não escuto mais a voz de Deus. Pode ser uma evidência dessa fortaleza que criou na tua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria orar com você, essa oração nesse sentido, entregando a tua vida. Se você quiser se ajoelhar no teu lugar, aquilo que você quiser fazer, eu queria tirar um momento para nos entregarmos e nos consagrarmos ao Senhor nessa noite. Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante